Lisboa pulsava ao meu redor, com suas ruas vibrantes e a música do fado ecoando nas vielas de Alfama. O cheiro do bacalhau assado misturava-se ao doce dos pastéis de nata, enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar ao entardecer. Eu caminhava sozinha, perdida em pensamentos que pareciam mais pesados a cada dia. O casamento, que um dia me trouxe alegria, agora se sentia como uma prisão silenciosa. Meu marido estava sempre ausente, mergulhado no trabalho, e eu me via cada vez mais isolada. Era um sábado qualquer quando ele sugeriu um fim de semana romântico. Vamos escapar um pouco, disse ele, com um sorriso que tentava disfarçar a rotina desgastante que nos cercava. Mas a ideia de algo tão simples parecia tardia demais. O tempo já havia se esgotado entre nós, os momentos compartilhados eram apenas ecos de um passado distante. A expectativa de reviver o que já não existia me deixava inquieta. Enquanto refletia sobre isso, recebi um convite inesperado de um amigo dele para um evento cultural na cidade. A proposta era atraente, uma noite com arte e música, longe das obrigações diárias. Você precisa sair um pouco, ele disse, como se pudesse ler minha alma cansada. Aceitei o convite sem pensar duas vezes, talvez fosse exatamente o que eu precisava. Naquela noite, o bairro Alto estava repleto de vida. As risadas e conversas se misturavam em uma sinfonia alegre enquanto eu caminhava pelas ruas iluminadas por lampiões antigos. O ambiente acolhedor me envolveu e, por algumas horas, consegui esquecer a solidão que me acompanhava em casa. O amigo do meu marido era carismático e atencioso. Ele notou meu desânimo e começou a puxar conversas sobre assuntos triviais que rapidamente se tornaram mais profundos. Falamos sobre nossos sonhos perdidos e frustrações cotidianas. Uma conexão inesperada começou a florescer entre nós. Enquanto dançávamos ao som de uma banda local, percebi como sua presença iluminava meu mundo cinzento. Ele sorriu para mim com uma sinceridade que eu não via há tempos e tudo parecia mais leve por alguns instantes. Mas logo veio à tona o peso da culpa. Como poderia estar ali desfrutando da companhia dele enquanto meu marido trabalhava? A noite avançou e as conversas tornaram-se mais íntimas. Ele compartilhou suas próprias inseguranças sobre relacionamentos, revelando uma vulnerabilidade que tocou algo profundo dentro de mim. Um impulso incontrolável tomou conta de mim, antes que pudesse pensar nas consequências, nossos olhares se encontraram e tudo ao nosso redor desapareceu. Aquele momento foi interrompido pela realidade quando percebi onde estava, no meio da cidade cheia de vida, mas presa em uma teia invisível de obrigações e lealdades complicadas. Um dilema se formou dentro de mim: seguir adiante com essa nova amizade ou voltar para o silêncio do meu casamento? O caminho à frente estava nebuloso e cheio de incertezas, e eu sabia que decisões teriam que ser tomadas em breve. A conversa fluiu entre nós, como se o tempo não existisse. Ele falava sobre suas frustrações, o peso da rotina e a falta de conexão em seu próprio relacionamento. As palavras dele ressoavam em mim, como um eco de tudo que eu sentia. A cada confissão, a distância entre nós parecia diminuir, até que o ar ao nosso redor se tornasse denso com uma tensão palpável. Os risos e as músicas do bairro Alto se tornaram um fundo distante. Eu estava presa em um momento que desafiava a lógica. O medo de ser descoberta ainda pairava sobre mim, mas a necessidade de sentir algo verdadeiro era mais forte. A solidão que me acompanhava há anos agora se manifestava em uma urgência desesperada por atenção. Nós nos beijamos, e foi como se tudo ao nosso redor tivesse parado. O toque dos nossos lábios foi um misto de alívio e pavor. A realidade não importava mais, apenas aquele instante carregado de emoção e desejo reprimido. Mas logo a culpa começou a me assombrar novamente, como uma sombra persistente. A noite avançou, e enquanto caminhávamos pelas ruas iluminadas de Lisboa, o peso do que fizemos começou a me sufocar. "O que estamos fazendo?", perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele hesitou antes de responder, talvez apenas buscando algo que perdemos. Suas palavras ressoaram em mim, refletindo minha própria luta interna.
A cidade vibrante ao nosso redor parecia ignorar nossa crise pessoal. O fado ecoava nas vielas do Alfama, trazendo à tona memórias de tempos mais simples e felizes. Mas agora tudo parecia distorcido, eu estava vivendo uma mentira enquanto buscava consolo no amigo do meu marido. A tensão entre nós era palpável enquanto caminhávamos lado a lado. Um desejo crescente misturado com o medo da descoberta tornava cada passo mais pesado. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, e eu sabia que precisava decidir o que fazer com essa nova conexão. Ele olhou para mim com sinceridade nos olhos e disse: "Não sou quem você deveria estar buscando." Aquela frase cortou fundo. Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de voltar à solidão me aterrorizava ainda mais. O silêncio entre nós crescia novamente, mas agora havia algo mais, uma compreensão mútua da dor que ambos enfrentávamos. Enquanto nos afastávamos um do outro na calçada, eu sentia meu coração acelerado e minha mente repleta de dúvidas. O dilema era claro: continuar esse caminho incerto ou encarar as verdades desconfortáveis do meu casamento? A escolha pesava sobre mim como uma âncora. No entanto, antes que pudesse formular uma resposta para mim mesma, meu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem inesperada do meu marido: "Estou voltando para casa mais cedo hoje." Um frio percorreu minha espinha ao imaginar o que isso significaria para nós dois. O futuro parecia sombrio e incerto, eu estava prestes a entrar em uma tempestade emocional sem saber qual seria o impacto das minhas escolhas na vida daqueles ao meu redor. O som da porta se abrindo trouxe um misto de alívio e pânico. Meu coração acelerou ao pensar que, em poucos minutos, meu marido estaria em casa. O que eu diria? Como explicaria a ausência de entusiasmo em nosso casamento? As palavras pareciam uma armadilha, prontas para me prender. Antes que pudesse me perder em pensamentos, meu telefone vibrou novamente. Era uma mensagem do amigo, um lembrete da conexão que estávamos criando. "Como você está?" ele perguntava. Uma simples pergunta, mas que carregava um peso emocional imenso. Respondi rapidamente, tentando esconder a turbulência que sentia. A casa estava silenciosa quando meu marido entrou. Ele parecia cansado, mas o sorriso no rosto era genuíno. "Eu trouxe algo para você", disse ele, estendendo um pequeno embrulho. O gesto era carinhoso, mas não conseguia ignorar a sensação de que tudo aquilo era apenas uma fachada. "Obrigada", respondi com um sorriso forçado. A conversa fluiu naturalmente enquanto ele falava sobre o trabalho e os desafios do dia a dia. Mas minha mente vagava, pensando na vulnerabilidade do amigo e no momento em que nossos lábios se encontraram. A lembrança daquele instante ainda me consumia. Após o jantar, meu marido sugeriu assistirmos a um filme juntos. Aceitei relutantemente, cada minuto ao lado dele parecia mais uma lembrança do que poderia ter sido. Enquanto o filme passava, olhei para ele e vi alguém distante, quase como um estranho. A noite seguiu adiante com risadas e conversas superficiais. Mas a cada palavra trocada, eu sentia a pressão crescendo dentro de mim. O telefone vibrava novamente, era o amigo perguntando se poderíamos nos encontrar mais tarde. O desejo de escapar daquela realidade me consumia. "Desculpe, estou cansada", menti ao meu marido quando ele perguntou sobre meus planos para a noite. Ele concordou sem hesitar e logo subiu para o quarto, deixando-me sozinha com meus pensamentos tumultuados. Na escuridão da sala vazia, as mensagens trocadas entre nós pareciam mais intensas do que nunca. A necessidade de atenção tinha se transformado em algo mais profundo com o amigo, havia uma compreensão silenciosa entre nós dois que eu não conseguia ignorar. Enquanto ponderava sobre isso, ouvi passos vindo do andar de cima e percebi que meu marido não estava dormindo como pensei. Um nó se formou no meu estômago ao imaginar as consequências de minhas ações. Se ele descobrisse. O telefone vibrou novamente, era o amigo perguntando se ainda queria sair naquela noite. A tentação era forte demais para resistir.
Olhei para o relógio e percebi que tinha apenas algumas horas antes da verdade vir à tona. Quando me levantei para pegar a bolsa, outra mensagem chegou: "Você ainda está pensando na gente?" Aquela pergunta ecoou em minha mente enquanto decidia entre a segurança do casamento e a adrenalina de algo novo e desconhecido. Naquele momento crucial, percebi que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo ao meu redor. Passamos a noite juntos, poderia ser apenas o começo ou o fim de tudo aquilo. A porta da sala estava entreaberta e os sons da cidade invadiam o ambiente, risos distantes, música suave ecoando pelas ruas de Lisboa. Eu sabia que os próximos passos seriam decisivos, e cada escolha poderia levar à ruína ou à liberdade tão desejada. E assim saí sem olhar para trás, ciente das consequências iminentes daquela noite incerta. A cidade pulsava ao meu redor enquanto eu tentava organizar os pensamentos confusos na minha mente. O cheiro de comida típica misturava-se com a brisa do mar, mas nada disso parecia atingir meu coração. A mensagem do meu marido ainda ecoava em meus ouvidos, suas palavras repletas de carinho e expectativa. Ele realmente acreditava que tudo estava bem entre nós. "Vamos fazer algo especial neste fim de semana", ele dissera, como se o tempo pudesse apagar a distância que se instalara entre nós. A ideia de um final de semana romântico soava como um eco distante, uma promessa vazia diante da realidade que eu vivia. O olhar do amigo do meu marido, sempre tão compreensivo, me perseguia. A conexão que desenvolvemos nas últimas semanas tornará-se um abrigo em meio à tempestade emocional. Naquela noite, passamos horas conversando sobre nossos medos e frustrações. Ele compartilhava suas inseguranças sobre o relacionamento dele, e eu me sentia cada vez mais atraída por sua vulnerabilidade. O calor do momento nos envolveu de uma forma inesperada. Nós nos beijamos e tudo parecia mudar. A tensão que existia antes agora se transformará em algo palpável, algo que não podia ser ignorado. Mas a pressão de viver duas vidas pesava sobre mim como uma âncora. As noites eram preenchidas com risos e confidências, mas as manhãs traziam o peso da culpa e da dúvida. O amigo sugeriu que eu tomasse uma decisão sobre meu casamento, mas como poderia? Eu ainda amava meu marido, mesmo que a chama da paixão estivesse quase apagada. Naquela manhã seguinte, acordei ao lado dele, envolvida em seus braços quentes. Passamos a noite juntos, mas a realidade logo bateu à porta. Meu telefone vibrava incessantemente na mesa ao lado da cama. Olhei para ele com ansiedade crescente, era uma mensagem do meu marido. "Estou tão ansioso para te ver", dizia ele, cheio de esperança e amor. O contraste entre as palavras carinhosas e a vida secreta que levávamos cortou como uma faca afiada. Como poderia enfrentar essa situação? Uma parte de mim queria correr para os braços do meu marido e esquecer tudo, outra parte ansiava pela liberdade daquele relacionamento clandestino. O amigo percebeu minha hesitação e tentou confortar-me. "Você precisa decidir o que realmente quer." Suas palavras ressoavam dentro de mim como um chamado à ação, mas o medo paralisava meus pensamentos. Enquanto olhava pela janela para as ruas vibrantes de Lisboa, percebi que estava em uma encruzilhada. As festividades na cidade continuavam sem saber da tempestade interna que eu enfrentava. Um convite para um evento cultural surgira na conversa entre nós dois, era o momento perfeito para finalmente tomar uma decisão. Decidi ir ao evento com ele naquela noite, sem saber que isso mudaria tudo novamente. Ao chegarmos ao local repleto de música e risos, vi rostos conhecidos na multidão, amigos do meu marido estavam ali também. O coração disparou ao perceber que não poderia escapar das consequências das minhas escolhas, o peso da verdade começava a se acumular nas sombras daquela festa iluminada. A música envolvia o ambiente, mas eu mal conseguia ouvir. O riso dos amigos do meu marido ecoava ao meu redor, e cada risada parecia um eco da minha própria culpa. O melhor amigo dele estava ao meu lado, seu olhar preocupado e atento. A festa continuava, mas a sensação de estar em um labirinto sem saída me acompanhava. "Você está bem?" ele perguntou, a voz baixa e cautelosa.
Olhei para ele, buscando um pouco de conforto em meio à confusão. Preciso de um tempo para pensar, respondi, tentando esconder a tempestade que se formava dentro de mim. O marido não estava longe, conversando animadamente com outros amigos. A imagem dele, tão despreocupado e feliz, aumentou meu desconforto. Como eu poderia continuar assim? O peso da traição me sufocava, e a ideia de ser descoberta era insuportável. Talvez seja a hora de você tomar uma decisão, ele sugeriu, olhando nos meus olhos com uma sinceridade que me fez hesitar. Este casamento não parece fazer você feliz. As palavras dele ressoaram como um chamado à ação. Eu precisava enfrentar a realidade das minhas ações. Enquanto conversávamos, percebi que alguns amigos se aproximavam. A conversa mudou rapidamente para temas leves e divertidos, mas eu sentia que havia segredos pairando no ar. Um grupo começou a discutir sobre relacionamentos e lealdade, e os olhares curiosos se voltaram para mim. Você acha que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Uma amiga perguntou casualmente. Meu coração parou por um instante. Todos os olhos estavam em mim, esperando uma resposta que eu não sabia como dar. Amor é complicado, murmurei, desviando o olhar. Naquele momento, as palavras dela ecoaram na minha mente: amor é complicado. A verdade era que eu não conseguia mais distinguir entre o amor pelo meu marido e o desejo por algo diferente. A festa prosseguia enquanto eu lutava contra minhas emoções conflitantes. O melhor amigo do meu marido ficou perto de mim durante toda a noite, oferecendo apoio silencioso. Mas cada gesto dele apenas reforçava minha confusão interna. Quando finalmente decidi sair para respirar um pouco de ar fresco, encontrei-me sozinha em uma das vielas do bairro Alto. As luzes da festa brilhavam ao longe, mas aqui tudo era calmo e sombrio. A música do fado ecoava nas ruas estreitas como um lamento profundo. O que você vai fazer? Ele perguntou quando se juntou a mim na calçada vazia. Seu tom era sério e preocupado, havia uma urgência em sua voz que me fez hesitar novamente. Não sei, respondi honestamente, sentindo o peso da indecisão sobre meus ombros. Sinto que estou perdendo tudo. Ele deu um passo mais perto, havia uma conexão ali que não podia ser ignorada. Talvez você precise ser honesta consigo mesma, ele disse suavemente. Não podemos viver assim. Suas palavras eram como facas cortando as amarras da minha vida dupla. Enquanto voltávamos para a festa juntos, percebi que o caminho à frente estava cheio de incertezas e escolhas difíceis. O marido começava a suspeitar de algo, isso era evidente em seu olhar atento e nas perguntas sutis que fazia nos últimos dias. A tensão aumentava à medida que os segredos se acumulavam entre nós três, eu sabia que algo teria que ceder em algum momento, o silêncio entre nós tornara-se insuportável. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Lisboa, a música do fado ecoava nas vielas de Alfama, misturando-se com o aroma de comida típica que emanava dos restaurantes. O peso da decisão pairava sobre mim como uma nuvem densa. O amigo do meu marido falava sobre seus planos futuros, mas as palavras dele pareciam distantes, como se eu estivesse ouvindo através de um vidro embaçado. Estou pensando em me mudar para fora do país, ele disse, com um tom que misturava esperança e incerteza. A declaração atingiu-me como um soco no estômago. A ideia de perdê-lo, assim, me deixou sem ar. A conexão que criamos se tornava cada vez mais preciosa e ao mesmo tempo mais ameaçada. Você realmente acha que isso é o melhor para você? Questionei, tentando esconder a angústia em minha voz. Ele olhou nos meus olhos, e por um momento, o mundo ao nosso redor desapareceu. Às vezes é preciso partir para encontrar o que realmente queremos, respondeu ele, sua sinceridade cortando através da confusão que dominava minha mente. Enquanto isso, as interações com meu marido tornavam-se mais intensas. Ele começou a demonstrar um lado mais vulnerável que nunca havia visto antes. Uma noite, enquanto estávamos sentados à mesa para jantar, ele falou sobre suas inseguranças no trabalho e os medos que o assombravam.
Sinto que estou perdendo tudo, disse ele, seus olhos refletindo uma tristeza profunda. Aquelas palavras me tocaram de uma maneira inesperada. O homem que sempre parecia tão seguro agora se apresentava como alguém fragilizado pela pressão da vida moderna. Isso me fez questionar ainda mais minhas próprias escolhas e o relacionamento que estava construindo nas sombras. A tensão entre nós aumentava a cada dia que passava. O dilema moral tornara-se quase insuportável. Eu estava dividida entre a lealdade ao meu marido e a busca por algo mais significativo na vida. O amor parecia estar se transformando em uma prisão emocional. Em um momento de desespero, decidi conversar com um amigo novamente. Precisávamos discutir o futuro, não apenas o dele, mas o nosso também. Quando nos encontramos em um bar no bairro Alto, a atmosfera vibrante contrastava com os sentimentos pesados que carregávamos. Precisamos ser honestos sobre o que estamos fazendo, disse eu, tentando manter a voz firme apesar da ansiedade crescente dentro de mim. Ele assentiu lentamente. Eu não quero ser a razão pela qual você se machuca ainda mais, respondeu ele. As palavras dele ecoaram em minha mente enquanto olhava pela janela do bar para as luzes da cidade brilhando na noite escura. A decisão estava se aproximando rapidamente, e eu sabia disso. A conversa tomou um rumo inesperado quando ele mencionou suas razões para querer ir embora. Às vezes sinto que aqui não é mais meu lugar. Isso me fez refletir sobre minha própria situação. Estava presa em uma vida que já não me preenchia? Com cada palavra trocada entre nós, as consequências do nosso relacionamento secreto tornavam-se mais evidentes. Seria possível encontrar uma saída sem machucar aqueles envolvidos? Eu desejava clareza em meio ao caos emocional e à confusão dos sentimentos. Naquela noite, deixei o bar com uma sensação de inquietação crescente dentro de mim. Algo precisava mudar antes que fosse tarde demais. A cidade pulsava ao meu redor, mas eu me sentia cada vez mais distante. As luzes de Lisboa brilhavam, mas não conseguiam iluminar o vazio que crescia dentro de mim. Após aquela noite tumultuada, a realidade do meu relacionamento secreto se tornava mais pesada a cada dia. O peso da culpa era uma sombra constante, e eu sabia que não poderia continuar assim por muito mais tempo. No dia seguinte, o marido parecia mais presente do que nunca. Ele havia planejado um jantar especial, e sua atenção me deixou inquieta. Enquanto ele falava sobre seu trabalho, minha mente vagava para o amigo, a conexão que tínhamos construído em meio ao caos emocional. A ideia de terminar tudo com um deles parecia insuportável. A tensão entre nós estava se acumulando como uma tempestade prestes a estourar. Como foi seu dia? Perguntou ele, os olhos fixos nos meus. O tom era casual, mas havia uma expectativa no ar. Eu hesitei antes de responder, sentindo que qualquer palavra errada poderia acender uma faísca. Foi normal, respondi vagamente. O olhar dele se aprofundou em mim, como se tentasse ler meus pensamentos ocultos. Naquela noite, enquanto eu me preparava para o jantar, as lembranças da última conversa com um amigo invadiram minha mente. Ele havia sugerido que eu tomasse uma decisão clara sobre nosso futuro. Você precisa ser honesta consigo mesma, ele dissera. E agora essa honestidade parecia mais difícil do que nunca. O jantar foi repleto de sorrisos forçados e conversas superficiais. O marido tentava ser carinhoso, mas cada gesto gentil apenas intensificava minha angústia interna. A mesa estava decorada com flores frescas e velas acesas, tudo parecia perfeito à vista dos outros, mas eu sabia que por trás da fachada havia um abismo crescente entre nós. No final da refeição, ele levantou-se para buscar a sobremesa e aproveitei aquele momento para olhar pela janela. As ruas estavam iluminadas com as luzes dos bares do bairro Alto e os sons do fado ecoavam à distância. Uma parte de mim desejava estar lá fora, vivendo aquela vida vibrante e cheia de possibilidades. Quando ele voltou com uma fatia de bolo e um sorriso no rosto, algo dentro de mim se rompeu. A culpa tornou-se insuportável, eu precisava falar sobre o que realmente sentia. Precisamos conversar, disse eu abruptamente.
Ele parou e olhou para mim com preocupação nos olhos. Sobre o quê? Sobre nós, respondi com um nó na garganta. A expressão dele mudou instantaneamente, a atenção preenchia o espaço entre nós como um balão prestes a estourar. O que você quer dizer? Antes que eu pudesse articular minhas palavras, meu telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem do amigo: precisamos nos encontrar hoje à noite. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras, era como se ele soubesse exatamente quando eu mais precisava dele. O marido franziu a testa ao ver minha reação e perguntou: quem é? A pergunta pairou no ar enquanto a verdade ameaçava escapar dos meus lábios. Eu estava presa entre dois mundos, um deles prometendo segurança e familiaridade, o outro oferecendo emoção e liberdade. É só um amigo, consegui dizer finalmente, mas as palavras pareciam vazias diante da realidade que enfrentava. Nesse momento decisivo, percebi que não havia como voltar atrás, as escolhas feitas até ali iriam moldar meu futuro de forma irrevogável. O silêncio entre nós tornou-se ensurdecedor enquanto as consequências das minhas ações começavam a se desdobrar diante de mim. O peso do silêncio se tornou quase insuportável. Cada palavra não dita entre mim e o melhor amigo do meu marido ecoava na minha mente como um aviso. As ruas de Lisboa, antes vibrantes e cheias de vida, agora pareciam refletir a confusão que se instalara em meu coração. O fado ressoava nas vielas de Alfama, mas sua melancolia apenas intensificava minha angústia. Decidi que precisava de clareza. O nosso encontro anterior estava fresco na memória, e a mistura de emoções me deixava tensa. Devemos conversar, sugeri, tentando manter a voz firme, apesar da vulnerabilidade que me consumia. Ele assentiu, seus olhos refletindo uma compreensão mútua do momento delicado que estávamos vivendo. Naquele bar do bairro Alto, cercados por risos e música ao vivo, encontramos um canto isolado. A atmosfera descontraída contrastava com a gravidade da nossa situação. Como chegamos até aqui? Ele perguntou, quebrando o gelo com uma sinceridade que me tocou. Era uma pergunta que eu também fazia a mim mesma. Eu, não sei, respondi honestamente. Só sei que me sinto perdida. A conversa fluiu naturalmente, como se as palavras fossem um bálsamo para nossas almas atormentadas. Mas a realidade logo se impôs novamente quando ele mencionou o desejo de mudar-se para fora do país em busca de novas oportunidades. Você não pode simplesmente ir embora, eu disse, o desespero transparecendo na minha voz. E eu não posso continuar assim. Ele olhou para mim com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Era um momento decisivo, as escolhas feitas até ali iriam moldar nosso futuro. O silêncio voltou a nos envolver enquanto cada um refletia sobre suas vidas e decisões. O medo de perder o que tínhamos construído pairava no ar como uma sombra ameaçadora. Eu sabia que precisava tomar uma decisão clara sobre o futuro, algo tinha que mudar. A tensão era palpável quando ele finalmente falou: talvez devêssemos dar um passo atrás. Essas palavras cortaram como uma faca. A ideia de encerrar tudo parecia insuportável, mas ao mesmo tempo necessária para escapar da espiral de culpa e desespero. Naquela noite, voltei para casa com a cabeça cheia de pensamentos conflitantes e o coração pesado. O marido estava lá, alheio à tempestade emocional pela qual eu passava. O olhar dele era carinhoso, mas havia algo distante em sua expressão que me fazia sentir ainda mais sozinha. Como foi seu dia? Ele perguntou casualmente enquanto jantávamos juntos à luz suave da cozinha. Olhei para ele e sorri forçadamente, sem saber como responder sem revelar o caos interno que me consumia. Normal, consegui dizer finalmente, mas a palavra parecia vazia diante da realidade que enfrentava. Enquanto as horas passavam lentamente naquela noite silenciosa, percebi que havia cruzado uma linha sem retorno. As consequências das minhas ações começavam a se desdobrar diante de mim como um quebra-cabeça impossível de resolver. O telefone vibrou na mesa ao lado, era uma mensagem do amigo: precisamos conversar novamente.
meu coração disparou com a possibilidade de uma nova reviravolta em nossas vidas já complicadas. A dúvida se instalou em mim: seria essa conversa o fim ou apenas mais um capítulo em nossa história?